Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva neste canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus contatos pessoais. Hoje eu quero continuamos estudando sobre Jó, personagem verdadeiro, real, e hoje eu quero falar sobre adorar a Deus nas perdas. Jó capítulo 1, versos 21 e 22, na Bíblia, única palavra de Deus, que diz o seguinte, 21 e 22, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Adorar a Deus mesmo quando perdemos alguma coisa que nos é profundamente importante e precioso ou preciosa. Nós costumamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Agradecemos a Deus pelas respostas positivas às nossas orações. Agradecemos a Deus pelas conquistas. Agradecemos a Deus pelas portas abertas. Agradecemos a Deus pelo emprego conquistado. Agradecemos a Deus pelo curso finalizado e o diploma recebido. Agradecemos a Deus pelas dádivas, mas raramente agradecemos a Deus quando as portas estão fechadas, quando entramos no desemprego, quando perdemos um bem patrimonial, ou quando somos lesados ou perdemos alguém que nos é precioso e importante. Jó, que viveu muitos anos antes de Moisés, Jó, que viveu num período dos princípios do povoamento da terra depois de Noé, Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Jó intercedia pelos seus filhos. E em determinado momento da vida, este homem, que era justo, íntegro, que intercedia por seus filhos, perdeu todos os seus bens e perdeu também os seus filhos queridos e amados. Eu não sei o que é perder um filho e peço a Deus que eu nunca precise saber, porque o normal da vida é que os filhos enterrem os seus pais, e não os pais enterrem os seus filhos. Mas Jó enfrentou isto. Eu perdi a minha mãe, e a minha mãe, humanamente falando, era o bem mais precioso que eu tinha. Ela sofreu uma queda, quebrou o seu ombro, e depois, com fisioterapeuta tentando melhorar, em determinado momento do seu tratamento, ela parou de respirar com normalidade e estava numa sofreguidão profunda. Então ela, que detestava hospitais e médicos, pediu para que nós a levássemos para o hospital. Daniel, eu e Milu, a Elaine ainda não era minha esposa, eu nem a conhecia ainda, levamos a minha mãe para o hospital, junto com a minha prima Leila e também a minha prima Cristina. A Cristina chegou depois. E quando nós levamos a minha mãe, ela entrou em coma profundo, foi atrelada aos aparelhos. E por 16 dias sofremos imensamente a dor do sofrimento de minha mãe. Nós clamávamos dia e noite para que a nossa mãe recebesse a cura, que ela voltasse do coma, que ela novamente respirasse, que nós a tivéssemos conosco novamente. E quem já passou por isto sabe como são esses boletins de hospital. Pela manhã sai um boletim dizendo à noite ela teve uma leve melhora.
Quando chega a tarde, o boletim disse: ela teve uma leve queda. E nós ficávamos o tempo todo neste sobe e desce de boletins médicos que nada ajudavam. Nós víamos que a nossa mãe estava muito mal. Então Daniel e eu, nós oramos no 16º dia, lá na lanchonete do hospital, entregando a nossa mãe a Deus, porque até então nós orávamos para que Deus a curasse, para que Deus a tirasse desta situação. Mas naquele dia, nós aceitamos a vontade de Deus e pedimos que Deus fizesse a sua santa vontade. Deus foi generoso conosco, dando paz ao nosso coração. Mas naquele mesmo dia, a minha mãe partiu. E uma coisa é a teoria, quando nós dizemos em tudo damos graças. Quando a minha mãe morreu, quando ela foi sepultada, e eu então morava sozinho dentro da minha casa, junto com minha mãe, vi a casa solitária e não a tinha mais para junto de mim, o meu coração se entristeceu muito. E eu confesso que naqueles primeiros dias eu não dei graças. Eu me mantive triste. Eu não estava com raiva de Deus. Eu não estava em oposição a Deus. Mas eu estava sentido porque Deus não ouvira a nossa oração e do jeito que nós gostaríamos que a resposta tivesse vindo. Nós queríamos que a nossa mãe estivesse bem, mas ela partiu, porque Deus julgou que a sua biografia tinha sido encerrada e nós deveríamos aceitar a sua santa vontade. Levou quase 2 meses para que eu pudesse entrar no quarto de minha mãe, olhar para as suas coisas, as suas bonecas, os seus vestidos, os seus pertences, o seu andador, o seu travesseiro, o seu aparelho de som, os seus copinhos, e eu pudesse dobrar os meus joelhos ali no quarto de minha mãe e eu pudesse dizer: Deus, eu estou agindo em rebelião contra ti. O Senhor não quer que eu me comporte desta forma. Eu que prego a tua palavra e que digo em tudo dai graças, até este presente momento eu só pude lamentar o falecimento da minha mãe. Mas eu quero neste momento pedir perdão a ti e quero te agradecer porque o Senhor levou a minha mãe. Eu posso escolher agora se vou seguir o resto de minha vida reclamando pela mãe que eu não tenho mais ao meu lado ou agradecendo por todos os anos que o Senhor me deu a minha mãe do meu lado, que tão bem me fez. Então naquele momento eu me reatei com Deus. Naquele momento eu me reconciliei com Deus e dei graças a Ele. E hoje eu sinto muita saudade da minha mãe e sinto do meu pai querido que morreu há muitos anos atrás. Eu me lembro com saudade de ambos, mas hoje é uma saudade dolorida, porém pacífica. Ela não me machuca mais, ela não me fere mais, porque eu me submeti à vontade de Deus. Jó, que era rico e tinha vários filhos, da noite para o dia, perdeu os seus filhos e perdeu todos os seus bens. Ele dobra os joelhos no chão e diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Isso é maturidade. Maturidade de quem sabe que tudo que tem é emprestado. Tudo que possui é temporário, é transitório, é passageiro. Vocês estão vendo aqui atrás os meus livros. Isso aqui é a coleção de mais de 40 anos de acúmulo de excelentes obras, de excelentes edições. São muitos livros, mas eles são de fato meus? Não são. Porque no dia em que eu fechar os meus olhos para este mundo, estes meus livros todos ficarão aqui, eu não levarei nenhum. Apenas a palavra de Deus eu a levarei no meu coração. E o que vai acontecer com estes livros? Eu não sei. Eu gostaria muito que os meus amados filhos dessem sequência a esta biblioteca e que ela nunca fosse desmanchada. Mas eu não terei mais domínio sobre isto, porque de fato são livros
transitórios na minha mão. O que é meu de fato, são duas coisas, são minhas de fato. A minha alma, o meu espírito aqui dentro e o meu destino. O meu destino por conta própria é o inferno, porque sou pecador e todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas eu não vou para o inferno. Por quê? Porque Cristo interveio na minha vida, Cristo mudou o meu destino quando eu, arrependido de meus pecados, declarei a minha fé no seu santo nome. Naquele momento, quando o Espírito de Deus agiu na minha mente, convencendo-me do pecado, da justiça e do juízo, e me converteu, eu fiquei sabendo que eu era de Jesus. Pois Jesus Cristo disse: a todos atrairei a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus me trouxe nos seus braços, e a única coisa que vou levar é Jesus no meu coração e a minha vida. Só isto. Você que me ouve agora pode estar atravessando um período de duras perdas. Perdeu o emprego, perdeu um amor, perdeu uma oportunidade, perdeu um curso, perdeu uma casa, perdeu a saúde, perdeu o tempo. Lembre-se, nu nós chegamos a esse mundo e nu voltaremos. Colocarão apenas uma roupa proforma para nós estarmos no caixão, isso se morrermos de uma morte que dê para ser enterrado, porque há algumas pessoas que em acidentes não sobra absolutamente nada. Mas temos uma alma eterna, da qual daremos conta diante de Deus. E devemos hoje dar graças a Deus por tudo que temos e por tudo que não temos, por tudo que ganhamos e por tudo que perdemos. Porque a nossa salvação, quando firmada em Jesus, essa nunca perderemos. Porque Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Bendito seja Deus, porque podemos dar graças mesmo no meio das perdas. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque a nossa salvação não foi conquistada por obra alguma que tenhamos praticado, mas pela Tua livre graça operando em nossa alma, fazendo-nos nos aproximarmos de Jesus, confessando-o como nosso Senhor e Salvador, e hoje temos a certeza de que o Senhor nos amou e nos incluiu no sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor. Dá-nos a consciência de que tudo que temos, de que tudo que das coisas que temos provisão, que estas coisas são temporárias, transitórias e servem para a nossa vida, e que elas estão conosco enquanto Tu nos permites, e que se caso o Senhor tirá-las de nós, que não sejamos rebeldes, mas sejamos gratos, gratos no ganho e gratos também na perda. Ó, dá-nos esta maturidade, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, prezado telespectador, por assistir a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. O nosso canal não recebe verba de lugar algum e continuará a ser assim. As verbas que nós recebemos, elas vêm de corações que desejam ajudar na manutenção deste trabalho. Eu não cobro nada do que faço, tudo é gratuito e continuará a ser. Enquanto eu tiver condições de pregar a palavra de Deus com este microfone, com esta câmera e com este computador, eu continuarei trabalhando. E oro a Deus para Ele me dar condições de sobrevivência. Deus, em sua infinita misericórdia, fala a alguns corações dizendo: oferte para este trabalho que é missionário, é a minha palavra que está sendo propagada. E eu quero agradecer a quem assim faz. Se você é uma destas pessoas que desejam irmanar-se comigo, o caminho é este Pix, que é também o meu WhatsApp, através do qual você pode falar comigo. Veja as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!